Amém. Colossenses 3, versos 18 e 19. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor, lembrando que eu uso a Nova Versão Internacional. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a trate com amargura. Nosso Deus e nosso Pai Celestial, obrigado pela leitura da Tua Santa Palavra, que o Senhor, nesta hora, venha guiar nossos pensamentos, nos dar clareza. Venha, Senhor, falar aos nossos corações, nos ensinar, nos edificar. Senhor, vivemos num mundo conturbado, onde a pressão sobre a igreja é tão grande para colocar valores que não são cristãos, ideologias que não são bíblicas, e nós precisamos, Senhor, nos apegar àquilo que é a Tua vontade e viver conforme a Tua vontade, para que assim a nossa vida seja uma bênção, Senhor. Então, ó Deus, dirige-nos, ó Espírito Santo, a toda a verdade. Senhor, venha, Deus, tirar toda confusão, toda dúvida, toda incredulidade, em nome de Jesus. E que a Tua verdade prevaleça em nossos corações. Usa-me, Senhor, me coloque em Tuas mãos, te agradecendo e te louvando, em nome de Jesus. E que todos digam amém. Você pode se assentar? Eu quero abordar nessa noite um tema que a princípio vai parecer que é só para mulheres, pois eu quero falar sobre feminismo versus feminilidade. À luz da palavra, o que Deus espera das mulheres e o que o mundo tem pregado nesse sentido e que tem se infiltrado muitas vezes dentro da igreja, dentro dos corações. Nós somos bombardeados o tempo todo, mídias sociais, ambiente de trabalho, parentela, vizinhos, amigos, e até mesmo as heresias que surgem dentro da igreja. Porque hoje você tem, não adianta apenas dizer, é uma igreja. Nós temos que saber o que essa igreja ensina, o que ela prega, se está de acordo com a palavra de Deus, porque cada dia mais nós veremos igrejas que estarão se distanciando mais e mais da palavra, usando apenas o nome de Deus, mas, na verdade, não querendo saber dos seus princípios. E este é um dos pontos em relação à conduta e à posição da mulher, não só dentro da igreja, mas na sociedade. Então, algumas coisas que eu queria falar antes da gente abordar o tema do feminismo. Mas, primeiramente, dizer que não estamos aqui, e a palavra de Deus também não é contra a mulher estudar, trabalhar fora, ou até se realizar profissionalmente. Não há nada que possa dizer assim, bem, vamos ser contra isso. Não estamos dizendo que a mulher que trabalhe fora, ou aquela que vai estudar, né? E a gente vê isso no passado, não, mulher não pode estudar, já teve época assim, mulher não estuda, mulher não pode ter mais conhecimento, que ela não tem capacidade. E isso tudo, claro, que gerou também esse oposto tão extremo, gerou de uma certa forma, essa revolução que foi para um outro extremo. Um extremo de se afastar, de distanciar totalmente dos valores cristãos. Então, o que a gente tem que buscar sempre é o equilíbrio, é saber onde é o ponto de equilíbrio, onde eu vou agradar a Deus, onde eu vou servir a Deus, vou cumprir o meu papel na sociedade, mas de uma forma cristã,
agradando ao Senhor, sem ferir os seus princípios, os princípios da palavra de Deus. Então, falar em feminilidade, isso para alguns hoje soa até como uma ofensa, ou para algumas mulheres, né? Falar, não, você tem que ser feminina, não, peraí, né? Você é isso, já começa uma série de xingamentos e de palavras, né, que querem taxar ou colocar, vamos rotular a pessoa quanto a isso. A mesma coisa quando a gente vai falar sobre homossexualismo, né? Quando a gente se posiciona, bem, a palavra de Deus é contra o homossexualismo, então nós também somos contra, né? Mas nós não odiamos a pessoa que pratica, nós não podemos odiar aquele que está na prática do pecado, seja qual for ele. Mas nós temos uma posição clara, mas quando a gente fala isso, você é homofóbico, você odeia gays, o mundo já quer partir por um extremismo onde nós somos rapidamente rotulados. Esse é uma questão que nós temos que enfrentar, não tem jeito. Mas nós, como cristãos, temos que nos posicionar dentro dos valores bíblicos, os valores da nossa fé. Amém, irmãos? Não importa se vão te xingar, se vão virar a cara para você, se vai deixar de falar contigo. A gente tem que deixar isso para lá e pagar o preço. E não abrir mão dos nossos valores. O que vem acontecendo nas últimas décadas é que a igreja recuou, aceitando, dizendo, não, tudo bem, o mundo está em transformação, e vamos deixar assim, vamos aceitar isso, ou vamos aceitar aquilo, e muita coisa entrou na igreja, deformando o caráter da igreja, deformando o caráter de santas mulheres de Deus, e hoje a gente vai vendo uma clara confusão nisso tudo, onde muitos não sabem nem aonde se encaixar. Então, falar em feminilidade não é algo onde a gente estaria ofendendo, embora o mundo ache isso uma ofensa. Mas não é. Tanto que eu já começo falando, né? Não é ser contra, a mulher então não pode trabalhar fora, a mulher não pode estudar. Não estamos falando disso. Até porque, diante de Deus, todos nós, homens e mulheres, somos iguais. Amém? Somos iguais. Diante de Deus, não há uma superioridade de um sobre o outro. O mundo vai querendo criar isso. E até dizer que a Bíblia ensina isso. Não ensina isso. Nós não vemos esses valores na Bíblia. Então nós temos que também tratar e devemos tratar a todos, sejam homens, sejam mulheres, da mesma maneira, com respeito. Isso deve guiar o comportamento cristão. Eu não posso, como homem, tratar uma mulher como se ela fosse inferior, eu tenho que respeitá-la. Mas ela é do outro sexo. Bem, mas eu tenho que respeitá-la, porque ela é um ser humano, imagem e criação de Deus. E vice-versa. A mulher não pode olhar para o homem e tratá-lo com desrespeito, porque aos pés da cruz, diante de Deus, todos nós somos iguais. Não há essa diferença de superioridade, de ser um melhor do que o outro. O feminismo, na verdade, ele tem se tornado, se não o maior ou o principal, um dos principais inimigos da mulher, do casamento e da família cristã. Muito embora o discurso seja, isso é para a defesa das mulheres, isso é para que as mulheres ganhem espaço. Houve uma melhora em algumas coisas, sim, mas o que está por trás disso não é defender a mulher. E a gente vai ver as consequências disso tudo que está acontecendo. Porque, na verdade, feminismo é um dos principais inimigos da mulher,
do casamento e da família. E são 3 áreas, tanto a vida pessoal da mulher, tanto o casamento e as famílias, filhos, gerações, têm sofrido, têm pago um preço alto durante essas últimas décadas, por causa dessa bandeira do feminismo, de querer levantar uma luta, uma guerra entre os sexos, de um querer medir forças com o outro. E eu quero ir com vocês a alguns textos bíblicos que vão nos mostrar aquilo que está sendo pregado, mas o que a palavra de Deus nos diz. Então, por favor, pegue a sua Bíblia e vá comigo agora em Efésios, capítulo 5, versículo 33. Efésios 5, 33. Nós vamos ver o que o feminismo ensina. Quais são os seus princípios? O apóstolo Paulo diz assim, versículo 33 de Efésios 5, portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. Paulo está se dirigindo aos homens. Ou seja, embora eu esteja falando nessa noite sobre feminismo, esta palavra não é para mulheres, mas é para os homens, e que os homens digam para todos nós. Paulo continua dizendo, a mulher trate o marido com todo o respeito. Irmãos, um dos problemas do feminismo é que ele inverte e polariza os papéis sociais estabelecidos por Deus. O feminismo diz, a mulher tem que assumir o lugar do homem. A mulher tem condições de ficar no lugar do homem e fazer tudo o que o homem faz. Porque se ela não fizer isso, ela é inferior. Ela é desqualificada. Ela tem menos capacidade, ela tem menos inteligência. E Deus criou um equilíbrio que foi rompido pelo pecado e que é rompido pelo pecado. Mas essa bandeira feminista, em nome da defesa das mulheres, na verdade, joga a mulher contra o homem. E o homem contra a mulher, invertendo, polarizando, tirando, enquanto aqui Paulo está falando, olha, vocês têm que estar juntos, homens. Você tem que amar sua mulher como a si mesma, mulher, tratar a sua mulher, o seu marido com respeito, ou seja, vocês têm que estar juntos, caminhando. O feminismo fala, não, vai um para cada lado que vocês estão em guerra. Vocês estão em guerra. O homem é seu inimigo. E fala para o homem, ela é sua inimiga. Ou seja, polariza, destrói esse equilíbrio. E isso tem gerado famílias desestruturadas, porque a mulher não sabe mais qual é o seu papel dentro da família, e nem o homem. Estamos vendo gerações perdidas. Casam-se, mas não sabem como conduzir as suas famílias. O homem não sabe mais qual é o seu papel. E nem a mulher qual é o papel dela. E a mulher às vezes vai assumindo o papel do homem, o homem vai assumindo o papel da mulher, um não faz uma coisa, outro não faz outra, e vai uma confusão, e a gente está vendo a sociedade como está, irmãos. Famílias desestruturadas, o nível de divórcio, o percentual de divórcio dentro do meio cristão já é igual ao mundo. Casamentos dentro da igreja já são desfeitos tanto quanto os casamentos fora da igreja. Por que está acontecendo isso? Porque o feminismo entrou nos corações. E mulheres cristãs estão deixando a palavra de Deus de lado para ouvir princípios mundanos.
Homens estão deixando a palavra de Deus de lado para ouvir princípios mundanos. E não estão percebendo famílias desestruturadas, desregradas e longe do Senhor. Criam filhos longe dos caminhos do Senhor. Estão todos os domingos na igreja, professam uma fé, mas na verdade seus filhos não honram a Deus, sua família não honra a Deus. Não há temor de Deus nos corações, porque não estão sabendo o seu papel social estabelecido por Deus e dentro da palavra de Deus. Isso está afetando a família, está afetando a igreja, está afetando a sociedade. Quando a igreja foi estabelecida na terra para ser sal e luz, para abençoar esse mundo, para salvar almas, para que o mundo veja, há uma esperança. Há como Deus transformar uma vida. O mundo está olhando para a igreja dizendo, não tem nada de novidade, eles fazem as mesmas coisas que a gente. Está tudo igual. São os mesmos hábitos, mesmo palavreado, mesmo modo de vida. Está tudo do mesmo jeito. As famílias estão se desestruturando. Casais não se entendem mais, não conseguem conversar, famílias não conseguem se manter unidas. A igreja sofre com isso. Quando a gente poderia ter casais unidos trabalhando na obra do Senhor, às vezes o homem quer, mas a mulher não quer. Quando a mulher quer, o homem não quer, não há um entendimento. A igreja sofre com isso. E a sociedade paga um preço. Porque estamos gerando outras gerações, filhos, colocando esses filhos no mundo e mostrando a eles com o nosso exemplo, olha, isso é família, que está domingo na igreja, mas de segunda a sábado vive longe do Senhor. Porque a mulher não sabe o seu papel diante de Deus, o homem não sabe o seu papel diante de Deus, os dois não se veem, nós somos iguais diante de Deus, não é um maior do que o outro, mas cada um tem o seu papel, a sua função, dentro da família, dentro da sociedade. Se nós homens não soubermos qual é o papel da nossa mulher, nós estamos perdidos. Nós temos que saber qual é o papel da mulher e deixar que ela exerça o seu papel dentro da família, dentro do casamento. E louvado seja Deus pelas mulheres. Porque sem ela, nós homens não seríamos nada. Essa igreja não seria nada se não fossem as mulheres que aqui estão. Porque tem um papel importante. E nós temos que saber qual é o lugar e deixar que a mulher exerça o que Deus deu a ela. Porque ela tem capacidade, tem inteligência, tem dons, tem talentos. E muitas vezes coisas que nós não temos. Habilidades. Mas a mulher também tem que saber qual é o lugar do marido, qual é o lugar do homem. O homem também tem que assumir o seu papel. Quando um não se coloca na sua posição, o outro não se coloca na sua posição diante de Deus, o que acontece são as consequências sérias na família, na sociedade e na igreja. Vai um passando por cima do outro, um desrespeitando o outro. Homens não amam a sua mulher como a si mesmo. Mulheres não respeitam seus maridos. Quais as consequências disso? Boas? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então nós temos que, irmãos, nos voltarmos para a palavra de Deus e vermos qual é o nosso papel, a nossa função, o que Deus quer de cada um de nós. Não entrar numa disputa dentro do seu casamento para tentar ver quem é o melhor, quem é o maior. Não, cada um tem a sua função. E cada um tem que respeitar a função do outro e os dois têm que caminhar juntos. A igreja caminha, homens e mulheres caminhamos juntos. Porque cada um tem a sua função.
Na Igreja Cristã Nova Vida, a mulher não tem participação no sacerdócio, não ordenamos mulheres, nem diaconisas, mulheres não participam do sacerdócio. Então quer dizer que elas são menores? Não, não é a função delas. Então o que elas farão na igreja? Fazem muito, muito, e às vezes até muito mais do que nós homens. Vejo às vezes alguns homens meio banana dentro da igreja, ficar lá no canto de braços cruzados, vai ali, meu filho, pega aquilo ali. E está lá as irmãs para lá e para cá, subindo e descendo, e o cara está lá, igual a mosca morta. Fala, meu Deus, imagina em casa. Mas a igreja caminha, justamente porque cada um vai ter no seu papel, a sua função. E um não é melhor do que o outro. O sacerdote não é melhor do que as mulheres, porque ele está aqui nesse altar, está aqui nesse púlpito, ele é o melhor. Não! Eu tenho apenas uma função, tão importante quanto a sua dentro do reino de Deus. E nós não estamos aqui para disputar uns com os outros. E assim tem que ser no casamento, assim tem que ser na sociedade. Mas o feminismo diz, não, você tem que entrar nessa guerra. Você tem que lutar contra o teu marido. E para os homens falar, tu vai se submeter à tua mulher? Vai deixar a tua mulher falar assim contigo? E aí vira uma grande confusão. Vira um grande problema dentro de casa. E não é isso que Deus tem para cada um de nós. Deus tem um plano de família maravilhoso para cada um de nós. Mas nós temos que assumir o nosso papel, a nossa posição diante de Deus. Cumprirmos aquilo que Deus tem, amém? 1 Pedro 3. Primeira Pedro 3, versos 1 a 7. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês, minhas irmãs, não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela, vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Irmãos, um outro problema do feminismo é que ele transforma a missão da mulher de amar e cuidar da família em algo desprezível. O que o mundo diz é, se você não conquistar o seu espaço na sociedade, se você não sair para trabalhar, se você não estudar, você será uma Maria ninguém. Desculpa as Marias, né? Sem querer ofender o nome. Mas o ensinamento é, esse negócio de ficar em casa, de cuidar da família, ficar cuidando de filhos, isso é coisa do passado. Isso é algo desprezível. Você já viu como vocês, mulheres, que
Não trabalham fora. Quando alguém pergunta qual a sua profissão, do lar. Quê? Do lar. Não entendi, senhora. Do lar. Quê? Do lar. Eu não trabalho fora. Meio que assim você fica envergonhada de falar. Porque o mundo criou uma ideia de que a mulher que fica em casa, ela é inferior. Ela não tem valor. Ela está aceitando um jugo do marido. Mas vou dizer uma coisa: quem melhor cuida de filhos são as mulheres. Sem as mulheres, os nossos filhos iam falar apenas com 10 anos de idade. Ou mais. Porque o homem fala pouco. O homem fala pouco. Por que a criança precisa da mãe? Porque a mulher fala sem parar. Aí a criança aprende rápido. Rapidinho ela tá papá, mamã. Agora deixa o homem cuidar. Vai fazer 1 ano, 2 anos. Essa criança é muda? Não, não. Ela não fala nada. Só grita. Né? Está mais do que provado, irmãos, como uma criança recém-nascida precisa ser acalentada no colo da mãe e mamar ao seu peito, porque aquilo ali cria um vínculo emocional muito mais do que o alimento para o corpo da criança. E hoje as mulheres têm pressa de tira logo do peito, tira logo, porque eu tenho que voltar a trabalhar. E você abandona o seu filho, ele precisa do vínculo com você. Porque homem nenhum vai conseguir fazer isso. Não vai. Mas o que o mundo diz? Isso é um papel inferior. Ficar cuidando de casa o dia inteiro, é? Passa o dia inteiro em casa cuidando da casa, para tu ver. Vai lá, meu irmão, fica o dia inteiro, acorda de manhã, troca a fralda de filho, vai esquentar a mamadeira, vai dar banho, vai não sei o quê. Quando vê, tem que botar a roupa para lavar, já está com a casa suja, tem que limpar. Quando tu já vê, meu Deus, já está na hora do almoço, tem que botar filho para a escola. Aí tu chega em casa à noite, tua mulher está um bagaço, e tu ainda reclama. Tu ainda não valoriza. Valorize. Porque enquanto você está dando duro lá fora, ela está dando duro dentro. Não é desprezível, não. Não é um papel inferior, não. Você que trabalha cuidando da sua casa, dos seus filhos, você é de suma importância. E, na verdade, Deus criou a mulher para esse papel. Infelizmente, o mundo, com todas as suas realidades, acabou forçando a mulher para o mercado de trabalho. Mas, jovens, querem um conselho? Se você puder ficar em casa e cuidar da sua casa, não que você não deva estudar e fazer, né? Mas quando tiver seus filhos, fique em casa, porque esse é o seu papel, e você não será inferior. E seu marido tem que ver o valor que você tem. E quando você, homem, tiver oportunidade, condições, dê um saláriozinho para sua mulher. Amém? É. A Kátia chama de auxílio misericórdia, o que ela recebe. É um desprezo total. Olha que eu faço por ela. E ela despreza, me chamando, dizendo que eu dou um auxílio misericórdia para ela. Né? Hã? E ela tem reclamado, né? Eu tenho aumento no meu trabalho 1 vez por ano abaixo da inflação. Ela quer aumento todo mês. Já disse que quer 13º, né? E mês passado eu recebi participação nos lucros. Ela falou, e eu não ganho nada? Eu falei, ué, mas tu não trabalha lá? Quem trabalha lá sou eu. Que história é essa? Né?
Eu valorizo o que minha mulher faz dentro de casa, porque sei o quão difícil é manter uma casa organizada. Eu sei o quanto é difícil. E não é porque eu estou trabalhando fora, sou eu que sustento a casa. Não, ela sustenta a casa também. A tua mulher fica em casa, ela sustenta a casa também. Não é porque você que traz o dinheiro que a tua mulher não está fazendo nada. Ela está trabalhando e muito para manter a tua casa de pé. E se ela trabalha fora ainda cuida da casa, mais ainda você tem que valorizar ela. Dá um auxílio aleluia para ela. Serginho andou recebendo umas cobranças também, né? Fiquei sabendo, né? Falou, pastor, tá difícil a coisa lá em casa, né? A Renata agora está querendo aumento, está querendo um monte de coisa, né? Querendo soldo, né? Nunca serviu ela, né? Nunca serviu. Mas isso não é, né? É uma brincadeira que a Kátia faz, mas não é. Eu não dou uma esmola para ela. Eu tento reconhecer um pouco. Ó, isso aqui é para você usar com o que você quiser. Porque eu não conquisto o meu salário sozinho. Eu tenho retaguarda, eu tenho dianteira, eu tenho alguém caminhando do meu lado para que eu possa ganhar um salário. Eu não faço sozinho, não. Então a mentalidade tem que mudar, não é só na mulher, não. Tem que mudar também nos... Que os homens digam, temos que mudar. O modo de ver das nossas esposas. De ver a mulher, se ela falar, ela trabalha em casa, glória a Deus, faça bem feito, como falamos de manhã, tudo que fizerdes, faça de todo o coração para o Senhor. Lave a melhor louça que você puder, varra a melhor casa que você puder, porque é a tua casa, é a tua família. E homem, quando tu chegar em casa, aplauda a tua mulher, valorize a tua mulher, dê valor ao que ela está fazendo. Só que o mundo diz que isso é desprezível. Não é desprezível, não. É de grande valia. É de grande valor. Nós estamos vendo uma geração, aliás, algumas gerações de filhos sendo criados por avós, por creches. Cadê o vínculo com a família? Cadê o vínculo? Que o pai chega em casa tarde da noite, sai de manhã cedo, sai de manhã, o filho está dormindo, chega em casa à noite, o filho está dormindo. Cadê meu pai? Cadê minha mãe? Quem está criando os teus filhos? É tua mãe, teu pai, são os avós? Quem está formando o caráter deles? Quem está instruindo eles? Porque reclamar depois lá na frente, irmãos, não adianta. Depois que tiver com 18 anos, falar agora, mas onde você aprendeu isso? Mas eu nunca fui assim, nunca te ensinei isso. Já é tarde. Já é tarde. As Escrituras consideram, irmãos, o trabalho da mulher como algo relevante, fundamental e prioritário à vida da mulher. Volto a falar, não estou aqui pregando contra que a mulher estude, trabalhe fora. Às vezes é necessário. Mas se quer um conselho pastoral e bíblico, se não há tanta necessidade assim, dedique-se ao seu lar, dedique-se aos seus filhos. Porque você pode talvez ter menos dinheiro, mas eu garanto uma coisa a você, vai ter muito mais saúde espiritual dentro da sua casa. Agora o seu marido tem que entender o papel dele também. Ele tem que se colocar no papel dele também. Porque não adianta só a mulher fazer, né? E aí eu estou falando de um casal cristão, em que haja o entendimento bíblico e o homem entenda isso e se posicione da maneira correta para auxiliar a sua mulher, para reconhecer a sua mulher. 1 Coríntios 11. Não quero ver nenhuma esposa cutucando e dando cotovelada no marido, não, hein? Não vou nem levantar a cabeça, que falar, tá vendo? Olha o que o pastor está falando, viu? Viu? Aí. Que vai ter de mulher depois falando com o marido, pastor, dá uma ajuda, dá um dinheirinho para a mulher dele, hein?
Você não me dá nada. Às vezes não dá, né, irmão? Olha, mas levou tempo para poder dar alguma coisa para ela, né? Levou tempo, né, filho? Anos. E foi mesmo. Mas quando eu pude, a iniciativa foi minha, não foi dela, não. Eu falei, eu vou passar a te dar. Aí foi uma coisinha. Era misericórdia mesmo, irmãos, era. Agora ela reclama de barriga cheia, né? Eu estou lembrando aqui da falecida irmã Dulce, né? Esposa do bispo Birajara, que uma vez foi nos visitar lá em Vila Velha. Aí eu fiquei lá num canto conversando com o bispo, batendo um papo, e ela ficou com a Cátia. Cátia, o Bira, eu chamava ele de Bira, né? O Bira, todo mês me dá um dinheirinho, né? Aí esse mês ele me deu um dinheirinho, aí passou uma semana e falou, Dulce, toma aqui teu dinheiro. Ele me deu 2 vezes. A espertinha da irmã Dulce falou para cá, eu fiquei calado e deixei, ele esqueceu. Ele esqueceu que eu já tinha me dado. Mora, só um minutinho, irmã Adelaide, só um minutinho. Na pregação, não. Agora eu que falo. Então, ela ficou, eu fiquei calado, ele me deu 2. E eu, caladinho, aí não vale, tá? Não pode roubar. 1 Coríntios 11, versos 11 e 12. No Senhor, todavia, a mulher não é... Vocês acharam aí, gente? 1 Coríntios 11, versículo 11 e 12. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Pois, assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasceu da mulher, mas tudo provém de Deus. O problema do feminismo é que ele diminui, relativiza o papel da mulher. Olha o que Paulo diz aqui, a mulher não é independente de quem? E o homem não é de quem? Caminhamos juntos. Juntos, precisamos uns dos outros. No casamento, no ambiente de trabalho, na igreja. Nós temos que caminhar juntos. Entender que nós dependemos uns dos outros, independente do sexo, se é mulher ou se é homem. Não importa. Mas o feminismo diminui, relativiza esse papel da mulher. Quer colocar valores. Você tem que ser superior. Não, você está abaixo. O homem está acima, o homem está abaixo e fica... Não, nós temos que olhar com um olhar bíblico. Temos que olhar através da Bíblia. Caminhar e viver assim. Isso, esse tipo de ideia de que a mulher tem que ser independente do homem. Não, você tem que ser independente, o que a Bíblia fala. O contrário. E para nós, homens, é a mesma coisa. Não, o trabalho é meu. Não, o trabalho não é teu, não. Se a tua mulher está trabalhando em casa, ela está te ajudando a trabalhar fora. O trabalho não é teu, não. É de vocês dois. O salário é de vocês dois. Cada um está cumprindo um papel. Você depende da tua mulher para que chegar em casa, tenha a comida pronta, tua roupinha está lá arrumada, as crianças estão lá, está tudo funcionando, né? Que bonito, é só chegar e dormir. Você não agradece, não reconhece a tua mulher. Não, você depende da tua mulher. Mulher, você tem que depender do seu marido. Sim, seja financeiramente, emocionalmente, em tudo. Nós temos que caminhar juntos, dependendo uns dos outros. Cada um cumprindo a sua parte, o seu papel. Porque esse tipo de ideia prejudica a feminilidade. Você já viu como as mulheres estão deixando de ser femininas? Para reparar. A gente está vendo menos mulheres femininas. No seu vestir, no seu andar, no seu falar. Que a mulher quer se impor, já fica...
Que não fala grosso. Chega, né, andando, né? Não chega aquele andar suave, né? Eu não vou imitar andar de mulher aqui que pega mal, né? Mas tem aquele andar, né? A mulher tem aquele andar gracioso, né? A gente, homem, é tudo, né? Ai, assim, de qualquer maneira, a gente vai estar com a roupa torta, né? A mulher não, ela tem aquele, né? E hoje você olha, tem mulher que você não sabe mais se é mulher, se é homem. Tu fica olhando assim e fala, é menino ou é menina? Como dizia aquele cantor, né? É menino ou menina? Você já não sabe mais, porque a mulher perdeu a sua graciosidade. Minhas irmãs, pelo amor a Jesus Cristo, sejam graciosas, sejam femininas, se produzam sim. Quando vierem para a igreja, venham com o seu melhor, porque você tem que fazer o melhor para Deus, não é para as outras olharem, não, é para que Deus possa receber de você o teu melhor. E nós homens temos que valorizar isso. Coça lá a mão, meu irmão, paga um salão lá para tua mulher, para ela fazer a chapinha lá, o não sei o que marroquino, e sei lá o que, alisamento de não sei da onde, né? Vai lá, aperta um pouquinho, vai lá, minha filha, faz. Você ficar mais bonita, mais feminina. Porque o mundo cada dia mais está roubando isso. E está impondo também aos homens que não, o homem tem que... Não, que história é essa? Não, o homem tem que ser mais suave. Hoje você vê uns homens meio assim, né, parado. Fala, meu Deus, rapaz, descruza esse braço aí, rapaz, tá pega mal, né? Que o cara tá, né, já anda meio rebolando. Fala, e o mundo diz que isso está certo. Eu não estou falando com deboche, irmãos. Pelo amor de Deus, a gente até brinca, né? Mas a gente sabe que é um aspecto espiritual, porque o mundo está incutindo valores antibíblicos. Que a mulher tem que deixar a sua feminilidade, o homem deixando a sua masculinidade. Só que Deus fala, não, homens, sejam homens. Mulheres, sejam mulheres. Porque aí tudo vai funcionar bem. Um dependendo do outro, um caminhando junto com o outro. Aí a coisa funciona diante de Deus, aí Deus abençoa. Mas o mundo vai dizer, não, tira isso daí. E aí a mulher quer se colocar por cima. E quantas mulheres, às vezes, desculpa a expressão, jogam na cara dos seus maridos. Eu tenho diploma tal e você não tem. Eu ganho mais do que você. Uma mulher cristã jamais falará isso para o marido. Mesmo que isso seja uma realidade. Uma mulher de Deus jamais se colocará acima do seu marido, porque ela talvez ganhe mais do que ele, ou ela tenha talvez mais estudo do que ele. Assim como o homem jamais pode dizer, não, quem trabalha e sustenta essa casa sou eu. Só porque a sua mulher não trabalha fora, ou talvez porque ela trabalha e ganhe menos do que você. Não. Isso não provém de Deus. Isso não provém de Deus. Isso tira tudo do equilíbrio, torna a mulher tirana no relacionamento. Já viu mulher tirana? Já que ela, né, ela já chega em casa, ela fala, eu que mando em tudo. No trabalho ela é o terror. Se ela arruma a cargo de chefia, então, sai de baixo. Por quê? Porque ela acha que tem que se impor. Não. Você não precisa se impor. Seja mulher de Deus, que Deus vai te usar para abençoar o seu local de trabalho. Vai abençoar a sua família, vai abençoar a sua igreja. Seja uma mulher de Deus, não pela tua força. O que diz a palavra de Deus? Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor.
1 Timóteo, para finalizar. 1 Timóteo 2. Versículo 9 e 10. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que declaram adorar a Deus. O que Paulo está querendo ensinar aqui a esse jovem pastor Timóteo? Que a mulher não deve se enfeitar? Não. Ele está colocando na balança o peso de cada coisa. Timóteo, bota aqui nessa balança, na balança de cá. Bota aqui os enfeites da mulher. Bota aqui, né, a roupa da mulher. Bota tudo aqui. Que mulher sempre é vaidosa. Bota toda essa vaidade da mulher aqui na balança. Tá, botou? Vamos para o outro lado, Timóteo. Coloca o comportamento santo, a vida santa dessa mulher desse lado. Timóteo, sabe qual que tem que ter mais peso? É esse lado aqui, Timóteo. Isso aqui não pode ter tanto valor. Ele não está dizendo que a mulher não pode se enfeitar, se embelezar. Ele está dizendo isso aqui é secundário. O mundo diz ao contrário. E na nossa sociedade de hoje, isso aqui ganha muito mais peso. É a sociedade da selfie. É a sociedade de cada hora eu tenho que buscar um biquinho diferente. Biquinho para cá, biquinho para lá, biquinho para cima, biquinho para baixo. Cada hora uma careta diferente. Chega a ser ridículo. Desculpa se você faz isso, mas é a minha opinião. Acho ridículo. Você não precisa disso. Você, como mulher de Deus, não precisa disso. Você precisa mostrar o seu caráter cristão. Que você é uma mulher de Deus e não a capa exterior. Não a capa exterior. Mas o feminismo escraviza mulheres, dizendo que o exterior é muito mais importante que o interior. E aí a gente está vendo mulheres presas. Em nome dessa liberdade, você tem que ter liberdade, você pode fazer o que você quiser, você tem que aproveitar a vida. O que a gente está vendo, irmão? Mulheres promíscuas, imoralidade, em busca de prazer, de um hedonismo, de algo egocêntrico. Porque antigamente, da mesma forma errada, e ainda continua hoje, o homem sem Deus, ele se gaba pelo número de mulheres que ele tem, como se ele fosse mais homem do que o outro. E aí o papo hoje da galera é, e aí, pegou quantas? Porque se o cara falou que pegou uma e o outro falou que pegou 3, ele é o bonzão. Ele é o cara. Uma só, tá papando mosca, eu peguei 3. E aí essa conversa, que já é uma conversa baixa, pecaminosa, hoje você vê na boca das mulheres. Você vê na boca das mulheres. Moças, mulheres dizendo, e aí, pegou quantos hoje? Saiu com quantos essa noite?
Ah, fui para o motel com um, fui com outro para lá, depois a gente foi ali atrás de uma moita, foi não sei aonde. Rapaz, hoje aproveitei, porque eu tenho que curtir. Eu mando, o corpo é meu. A Bíblia diz isso? A Bíblia diz que o nosso corpo é santuário, templo do Espírito Santo, que nós não pertencemos a nós, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Olha como essa ideologia vai contra os valores cristãos. E aí você vê hoje as mulheres sendo empurradas para um comportamento promíscuo, imoral, para poder se fazer na sociedade. Foto de mulher cristã não posta foto de biquíni nas suas redes sociais. Seu corpo não é para ser exposto. Ah, pastor, mas eu não sou casada. Piorou. Aí que mais ainda você tem que se guardar, porque você ainda nem tem um marido. Como é que você está expondo o teu corpo aí à torta e à direita para todo mundo ver? Não. Nem fica buscando pose. Ah, agora tira desse lado. Agora tira de outro. Agora pega nesse ângulo. Deixa eu ver aqui para sensualizar. Porque sensualizando eu vou mostrar que eu sou mulher abessa. Não. Paulo diz, você tem que mostrar com o seu comportamento, com boas obras, como convém a mulheres que declaram adorar a Deus. Você adora a Deus? Amém, irmãs? Então, não fique tentando mostrar com a sua roupa ou com poses sensuais. Mostre com boas obras de fé. Mostre o quanto você ama o teu marido, os teus filhos. Mostre o quanto você ama o teu Deus. Ao invés de ficar mostrando coisa que não interessa a ninguém. Só porque está seguindo a onda, seguindo o que o mundo está dizendo. E é uma liberdade que só está levando à frustração, que tem de mulheres frustradas, porque ao mesmo tempo que ela acha que está com todos, ela não está com ninguém. Mulheres infelizes, que não conseguem construir uma família, um casamento, carregam a culpa de uma vida de pecado, porque o pecado ele traz culpa, traz peso. E o que a gente está vendo nessa sociedade, irmãos, nos dias de hoje? Você vê mulheres sendo destruídas. Você às vezes pergunta a idade de uma mulher, ela fala, eu tenho 35, com cara de 50, toda enrugada, toda... Fala, meu Deus, Jesus, que vida destruída, porque o pecado rouba a vida, o pecado destrói a alma. Em nome dessa liberdade, vidas estão sendo destruídas, sentimentos estão sendo destruídos, famílias estão sendo destruídas. Não. A palavra de Deus diz que Deus não nos deu liberdade para sermos libertinos, imorais. Deus nos deu a liberdade do pecado justamente para dizer, isso é pecado e o pecado não vai dominar a minha vida. Não vai. O mundo prega isso. Mas nós temos que nos posicionar na igreja, na nossa família, no ambiente de trabalho. Eu já contei aqui, eu acho, que uma vez no Dia das Mães, teve lá uma promoção, foram lá no local de trabalho, fizeram um convênio com uma loja conhecida de perfumes, e estavam lá vendendo, eu vi, tem cesta, tem, eu falei, poxa, então montei lá uma cesta e tal, e uma pessoa que era terceirizada, né, que trabalhava lá, quando viu aquela cesta que eu comprei, ela falou, Carlos, para quem você vai dar isso? Eu falei, para quem? Para minha esposa. Duvido. Marido nenhum dá uma cesta dessa para a esposa, isso é para amante. São os valores do mundo.
Porque você vê na televisão que a mulher é sempre a megera, né? A mulher, a esposa, é sempre aquela malvada, aquela megera, aquela mulher que não presta. A amante, ela é toda carinhosa, ela é compreensiva, ela é paciente. A amante, ela é demais. E no final, aquele homem tem o seu final feliz com a amante, que tanto ele precisava, e aquela mulher ficou lá largada, porque ela não presta. Esses são os valores que vão sendo incutidos nas nossas mentes. Eu olhei para ela e falei, não tem amante não, minha filha. É para minha mulher, para tua esposa. Eu falei, eu nunca vi um homem fazer isso pela mulher. Eu falei, mas eu faço. Ela deveria ganhar até muito mais do que isso. Porque os valores do mundo são diferentes. Que eles acham que o mundo está indo no rumo certo, mas o mundo só está indo ladeira abaixo. E cabe a nós mostrarmos os valores do reino de Deus. E mostrar, sim, eu sou uma mulher feliz. Seja trabalhando em casa, seja cuidando de filhos, seja tendo o emprego dos sonhos, mas que você seja uma mulher de Deus. De Deus. Homens, seja qual for o teu trabalho, que você seja homem de Deus ao chegar na tua casa e dar valor à tua mulher, seja ela trabalhando fora ou trabalhando em casa. Dê valor a ela, ame-a, caminhe junto com ela. Você não é superior a ela, nem ela superior a você. Caminhem juntos para construir um lar abençoado por Deus, uma família abençoada por Deus. Isso vai refletir na sua saúde física, emocional, em tudo. Em tudo. Enfim, amados irmãos, sejamos a igreja de Cristo Jesus na face da terra. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Que todos digam... Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Enquanto eu vou fazer essa oração, eu sei que há muitas realidades, há muitos aspectos, há muitos pormenores na vida de todos. Mas a gente não deve olhar para esses pormenores. Olhe para os princípios da palavra de Deus. Pastor, mas a minha realidade tem isso, tem aquilo. Eu sei que cada um tem as suas peculiaridades na sua realidade familiar, conjugal. E a gente não vai tratar disso. Isso a gente trata no individual. O que a gente está falando aqui é princípios. E esses princípios é que a gente deve valorizar e seguir. Então o que nós temos que fazer, Senhor? Onde eu estou pecando em não me colocar nesses princípios? Mulher, você está sendo mais feminina ou mais feminista? Que se você está do lado do feminismo, você peca contra Deus. Da mesma forma nós homens. Se nós somos másculos, né? Homens, ou somos machistas? Porque se nós somos machistas, nós pecamos contra Deus. Tudo que sai do prumo da palavra é pecado. E é isso que a gente tem que ver na nossa vida. Então, curva a sua cabeça e feche seus olhos. Deus e Pai Celestial. Como é difícil viver nesse mundo, Senhor, nós confessamos. Vivemos uma natureza decaída no pecado. Somos falhos, cheios de pecados. Carregamos uma bagagem emocional
de vivência da nossa família, quanto nós carregamos dos nossos pais ou familiares e transmitimos isso para o nosso casamento, transferimos isso para os nossos filhos, absorvemos coisas da sociedade. São aflições que nós enfrentamos a tantos pormenores, mas Senhor, nós queremos te pedir que o Senhor cuide de cada um desses aspectos no nosso interior, através do teu Santo Espírito. Mas nessa noite, guiados e iluminados pela tua palavra, queremos, Senhor, acertar a nossa conduta cristã, para que o mundo nos veja, homens e mulheres, servos do Deus Altíssimo. Não pelo salário, não pelos diplomas, não pelo tipo de roupa, pelo número de selfies, ou seja lá o que for, o que o mundo coloque como padrão de valor. Que na nossa balança pese sempre as boas obras da fé. Pese sempre o comportamento santo, a vida agradável a ti, para que o mundo nos veja, não porque somos homens ou mulheres, mas vejam, eles são servos de Deus. Ela diz que é crente mesmo. Ele diz que é crente mesmo. Que as pessoas vejam em nós, Senhor, que há uma diferença no nosso andar, no nosso viver. Obrigado pela tua palavra, e que nessa noite essa palavra sirva de reflexão aos nossos corações, para colocarmos a nossa vida na posição correta, no papel certo que o Senhor definiu, para que em nome de Jesus a nossa casa, a nossa família, o nosso casamento sejam abençoados pelo Senhor. Porque não seremos nós correndo atrás das bênçãos, elas virão sobre a nossa casa, sobre a nossa família, pelo simples fato de nós estarmos em obediência a Ti, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Nos ajuda, Senhor. Nos ensina uns aos outros. Nos ajuda, Senhor. Ajuda nós homens, Senhor, a sermos homens de Deus na vida das nossas esposas. Ajuda as minhas irmãs, Senhor, a serem mulheres de Deus na vida dos seus maridos. Ajuda-nos, Senhor, aqui dentro da igreja, a sermos irmãos em Cristo que vão ajudar um ao outro mutuamente, porque nós dependemos uns dos outros, e que essa dependência seja levada para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso trabalho, para o estudo, para onde estivermos, que as pessoas vejam esse diferencial em nós. Transforma o nosso viver, Senhor. Transforma a nossa vida, Senhor. O nosso coração, ó Deus. Para que nós cada dia mais nos aproximemos do padrão santo do Senhor. Perdoa os nossos pecados. Perdoa, Senhor. Perdoa os nossos muitos pecados, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. E que toda a igreja diga: vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Ele é o Senhor. Ele é o nosso Deus. Aleluia.